Veja, Thalita, na verdade, nós estamos procurando relembrar um pouquinho momentos da nossa vida, da nossa carreira, desde a fase de vestibular até nós completarmos o curso médico. Há muitas coisas importantes da turma que precisam ficar registradas. E é por esse motivo que eu estava consultando alguns companheiros, algumas companheiras da turma, para relembrarem alguma coisa, contarem alguma coisa e até, às vezes, cantar alguma coisinha, uma música que lembre daquele tempo. Então é para isso que eu estou querendo de você hoje, relembrar um pouquinho até aquele primeiro momento que nos conhecemos na Biblioteca Municipal. Muito bom. Então foi bom você fazer referência a uma comemoração 60 anos depois de quantos anos de faculdade? 60 anos de faculdade, 60 anos. 6 de curso médico e pelo menos uns 2 de biblioteca. Eu acho interessante comemorar o que está acontecendo, para comemorar o que aconteceu. E eu gostaria então de trazer alguns dados dos contatos que nós tivemos, que teoricamente o primeiro contato teria sido quando, pós-vestibular, nos encontramos no primeiro dia de aula na Faculdade de Medicina. Mas, como eu. Mas sabe que aquele momento da primeira aula, metade daquela turma eu conheci naquele dia. Pois é isso que eu quero fazer Isso referência à minha história, porque a nossa irmãos, história, Fernando, desculpe chamar o doutor Florença de Fernando, né? Mas é amiguinho de infância. Fernando. É. Então, eu quero relembrar onde nos conhecemos e que situação meio ridícula de jovem, temperamental, pré-vestibulanda, com todos os neurônios assim, super excitados, com medo da concorrência, porque todo mundo assustava a caipira que vinha estudar em São Paulo, sabe? Cuidado, você estudou tal ponto. Caipira de Itu, imagina. Você estudou tal ponto? Que ponto? Isso cai no vestibular, hein? É. Então, sabe? Então você era toda assustadiça. Bom, isso não vem ao caso. Bom, em linhas gerais, eu costumava sair do Colégio Rio Branco e ia até a Biblioteca Municipal, estudava 2 ou 3 horas, para depois ir para o pensionato onde eu morava. E diariamente eu queria ver os livros de física, química, biologia, que naquele tempo não tinha essa facilidade para comprar os livros médicos para estudante, tanto é que nós pagávamos, fazíamos uma caixinha para mandar um colega ir para a Argentina comprar livros. Lembra-se disso? O meu Testilo, a Target, foi comprado assim, de colega. Bom, então eu queria lembrar isso, o conhecimento com a Proença. De repente eu queria os livros na biblioteca, nunca tinha. Estava sempre ocupado, até que um dia eu me irritei, levantei e falei assim, por favor, onde estão os livros? Estão naquela mesa. Eu me preparei para uma luta livre. Quando cheguei numa mesa, tinha 3 rapazinhos. 3 ou 2,5, não me lembro. Então era Proença, Bacalar e Lodoca, que era um outro colega. O vestibular sumiu na nossa história. Ele fez odontologia, foi professor mesmo. Verdade. De odonto, ótimo, eu não sabia. Fez bucomaxilo. Foi interessante, a carreira bonita. Mas daí ele eu cheguei... cheguei... Quando eu troco mensagens com ele. Eu cheguei na mesa disposta a brigar com todos. Na hora que eu chego, um rapazinho jovem levanta. Eu falei, vocês estão usando todos esses livros? E o rapazinho disse, não, porque se está querendo, está precisando, estou. Onde é a sua mesa? Lá. Imediatamente o rapaz levanta, pega os 3 grossos livros, física, química, biologia, e leva até a mesa onde eu estava estudando. Eu fiquei morrendo de vergonha, porque eu já cheguei para a briga e ele me amansou assim com uma delicadeza muito dele, que eu constatei 70 anos depois de conhecer, era o Proenção. Entende? Aí ele fala assim, não sei o quê. Logo depois, cada um na sua mesa, era quase meio-dia, eu tinha que ir embora para o pensionato para almoçar. O Proença passa com os acompanhantes dele, chega na minha mesa assim, você quer tomar um cafezinho? Eu tinha aprendido em casa aqui em São Paulo, a gente não pode sair com um menino por aí, tomar cafezinho e deixar pagar as coisas pra gente. Não, muito obrigada, eu não quero, não tomo café.
aqui pertinho, é só atravessar a rua. Quer dizer, então era cheio dos não me toques, não me reles. Então o Fernando me conheceu nesta fase, cheia de medos, de inseguranças, de imaturidade. E ele foi me dando uma retaguarda que eu acho que eu comecei a acreditar que homem não era tão perigoso assim. Entende? Chega, papai, eu conheci, cuidado, cuidado. Você entende? Até que um dia o Proença me convida. Eu já tinha entrado na faculdade, né? Aí nós fizemos vestibular, estudávamos juntos. Eu só sei que fomos felizes nos exames. Menos o nosso amigo Bacalhau, né? Não, o Bacalhau entrou também. O Loduca que não entrou. O Bacalhau entrou. Não, o Bacalhau entrou em 27º lugar. Então nós fizemos o vestibular. Aí eu estava exausta. Peguei um ônibus e fui para Itu, que meus pais moravam em Itu. Fui para Itu. Domingo saiu o resultado aqui em São Paulo, mas o jornal não chegava em Itu, porque é tudo retardado. Aí toca o telefone, Fernando Proença de Gouveia, a Thalia, que é Fernando Proença de Gouveia, seu colega, saiu a lista, e nós entramos. Mas eu não lembrava, eu que liguei. Você que ligou para Itu. Eu vou dizer assim, você entrou em 5º lugar, em 7º lugar. Você entrou em 7º lugar. Eu entrei em 7º. Eu falei, foi o Breno. Eu falei assim, eu entrei, você entrou em 7º lugar, e você, Proença, falou, e eu entrei em 9º, e tinha mais um do grupo que tinha entrado mais para trás. Mas nós não acredito, Fernando, é verdade, é garantido, eu entrei mesmo. Entrou, tá tudo bem. Quer dizer, então foi uma amizade que foi num crescendo, assim, de respeito, de auxílio. E ele, então, acho que ele era bonzinho, né? Aquele menininho de colégio de padre, sabe? Do arquidiocesano, sabe? Então, ele adorava aqueles padrecos lá, ele comungava também, rezava, né? Sabia rezar. Ainda comungo. Mas não comunga? Ainda comunga. Ainda eu também. Mas de modo que... Então começou a amizade, então ele me convidava assim, tá ali, você quer almoçar lá em casa? Meu pai, não, vai à casa de rapaz. Até que um dia o Luduca chega e fala assim, tá ali, cuidado com o Proença, hein? Quando ele convidar você para ir à casa dele, ele mora numa tapera, num casebre, que é perigoso ir lá, que tem bandido, que tem não sei o quê. Eu falei, o quê? Não é verdade, toma cuidado, não vai indo assim, né? Ele mora lá em Deus me livre. Aí o Fernando disse assim, tá ali, eu quero convidar você para almoçar lá em casa hoje, que minha mãe mandou estender o convite a você. Ah, você tem mãe? Tenho. Ah, tá bom. Aí eu fui. Morrendo de medo, você toma um ônibus avenida, desce na avenida com a Brigadeiro, vai a pé, Alameda Jaú, 79 ou 71, não me lembro. 69. Então, agora, seu número. Aí eu cheguei lá, era uma casa normal, acima da média para a época. Apertei a campainha com o coração aos pulos, onde estou entrando. E senão, quando abre a porta, aparece um fulano, um rapaz fantasiado do que ele era fantasiado, não? De garçom não, não sei. Mais acima do garçom numa Do casa. mordomo. De mordomo. Mordomo. A senhora a senhora Atalina. Eu não tinha mordomo, não. Eu sei, mas eu tinha o quê? 17 anos, 18 anos. Aí falou, a doutora está esperando a senhora. Aqui, doutora, eu pensei, falei, tem coisa errada aqui. Aí aparece a senhora mãe do Fernando, doutora Etelvina. Tá ali, prazer em conhecer você. Venha, mas ela foi de uma gentileza tão espontânea que eu fiquei assim até, como eu falei, em primeiro lugar, ele mora numa casa decente, ele tem mãe delicada, tem até mordomo. Não, eu falei, não, esse aqui é para ser amiga mesmo, não precisa ter medo dele. Então ela me fez entrar e ficou conversando um pouquinho comigo, eu disse, não quero atrapalhar, agora vocês podem estudar na sala de almoço. Você lembra disso, não?
Aí ficamos estudando na sala de jantar, que era uma mesa enorme, os dois bobões lá estudando. Às tantas eu disse, olha, eu estou indo porque eu vou ao pensionato que tem horário para almoçar. Aí a mãe dele disse, doutora Etelvina, está ali, você é nossa convidada para o almoço. Você não lembra também? E eu sei que você gosta disso. Eu falei, mas quem disse isso para o senhor? O Fernando. Ele diz assim, ela não gosta disso, não gosta daquilo, vai ver que ele excluiu por conta dele, ele aí me conheceu tanto. Entende? Aí eu almocei com eles, às tantas, o pai sai, acho que dá o sinal de vida, que acordou, que já tinha levantado, e aí eu achei tão bonitinho. A mamãe dele diz assim, Fernando, você tomou a bênção do papai? Eu achei aquilo tão bonitinho. E ele, sim, mãe, já tomei. Ah, então deixa ele. Acho que você tinha que tomar a bênção antes do pai sair, você tinha tomado. Eu achei muito bonitinho. Eu pensei que só caipira que fizesse essas coisas, né? Falei, já estou melhorando. Mas eu coincidia com o tipo de vida, de tonta, assim, né? Então eu já fiquei impressionada, não, isso aqui a gente pode confiar, não precisa desconfiar, é tudo bacalhau, que o bacalhau era um maledicente, mas era um gozador, sabe? Ele não ofendia ninguém nem nada, mas ele pegava o ridículo de cada um e trazia, assim, e sempre com muita criatividade. Tinha muita criatividade. Né? Era bem para show medicina. Brincadeira. Mas bom, chega de falar em besteira, né? Então daí adveio o nosso conhecimento, depois ficamos... No primeiro ano tinha uma mentalidade que quando eu conto, todo mundo hoje dá risada. Mas conta do primeiro ano os 10 primeiros. Turma, então, quando nós entramos na faculdade, por exemplo, eram umas coisas meio bitoladas, assim, mentalidade, primeiro lugar, segundo lugar, quinto lugar, 10º lugar. Então, os 10 primeiros sentavam na primeira fila de carteiras, para assistir de perto o professor. Quer dizer, um negócio que não... Até ficou meio ridículo. Acho que hoje não usa mais isso, não, né? Não, hoje não. Depois você entende. Quer dizer, e daí foi aquilo não crescendo, a gente foi aprendendo, as amizades foram se firmando, a escolha dos colegas, dos parceiros para dissecar, para estudar. Quer dizer, então já formamos um grupinho. O pessoal começou a se ligar bastante, desde o primeiro ano. Desde o primeiro ano. O trote já ajudou a gente a se ligar muito. Né? E o trote era muito... Eu não estava acostumada com trote, com rapaz daquele... Nossa Senhora! E eles não faziam nada demais, né? Mas o trote era muito bom para nós, era sempre muito alegre, né? Eu lembro que eles ficavam com vergonha de ter que tirar o sapato, botar um tênis e levavam na sacola o sapato para voltar para casa de sapato. Não se andava de tênis na rua. Tá, todo mundo andava de short. Roupa, né? A gente tinha que pôr aquela gravatinha, umas coisas, tem que tirar para pôr o normal. Tinha que fantasiar de então, era uma preocupação que a gente tinha, mas a gente foi muito interessante o trote estar ali, porque a gente acabou convivendo com a faculdade. Naquele momento, todas as turmas frequentavam a própria faculdade, a mesma faculdade, o mesmo prédio quase. E o que aconteceu? Eu lembro que naquela ocasião, no fim do primeiro ano, eu conhecia todos os colegas do 6º ano. É incrível isso, porque aquela forma de brincar, do trote, etc., nos aproximou muito, muito mesmo. Né? Mas isso eu pensei, tive essa oportunidade anteontem. Eu estava almoçando no Pinheiros com uma amiga de 90 e tantos anos, com a filha dela de 60 e tantos. De repente, já está ali, como vai? 2 colegas apareceram, formados bem depois de nós, né? Eles lembravam detalhes do conhecimento, do curso médico, de alguma coisa que aconteceu. Entende? Então, isto era decorrência de um contato mais íntimo entre todas as turmas. Então, a gente sabia que esse fez isso, né? E muitos e as brincadeiras de trote acabaram funcionando de uma maneira... Outro dia eu falava com o José da Silva Guedes, né? Que ele entrou, se formou, acho que uns 5 ou 6 anos depois de nós. E houve um trote com ele em que eu fui dar uma aula e fui apresentado como quem tinha descoberto o vírus da paralisia infantil.
Ele diz que ele lembra quando aquilo ele olhava com uma admiração, Pra porque era um você. negócio assim, né? É. Quando ele percebeu que Que era tudo gozação, brincadeira, né? formidável. E ele contando agora isso. Não, mas Então, isso- agora, o que aconteceu? Ficamos amigos, a gente ficamos nos conhecendo, né? Não, mas é O Rui divertido. César, eu lembro dele da aula, e eu tentando fazer para o pessoal interpretar a radiografia, e fazia uma gozação só da radiografia. Não, mas então, Tudo isso engraçado. E aproximava. conosco também, nós tivemos uma aula. Eu lembro que foi lá no Junqueirão, lá na Junqueira, na histologia, e que veio lá um professor, uma figura, em que a gente ficou todo assim, embasbacado, e era brincadeira, né? Em compensação, você lembra a primeira aula do Locke, né? Lembro. A Aquela primeira aula formalidade. foi mais de uma coisa linda que ele fez ali, Não, né? então o Locke Em termos de chega respeito com ao aquela mão cadáver, no né? bolso, o respeito ao cadáver, o cadáver deitado, coberto, Isso, e todo mundo já tinha os preconceitos, assim, tudo arrepiado de ver defunto, ai que medo. Entende? Locke com muita categoria, puxa, falando aos poucos, ele vai desvestindo o cadáver até descobrir. Então ele pregava o respeito ao o respeito cadáver, àquela figura humana que estava lá. a figura humana que estava lá e mesmo morta estava servindo para a formação de todos nós, que era o exemplo de doação. É. E tem que respeitar o cadáver, que é o ser humano que já... E esse é um sofrido que ainda, mesmo depois do morto, ainda vai ajudar. Quer dizer, então tenho sempre um respeito pelo próximo. Quer dizer, então era uma aula assim que mexia, porque a gente que era jovem não tinha nem tanta noção de tanta coisa. Marcou muito a nossa Isso marcou formação, hein? muito, Muito. entende? Foi muito bonito. E a gente aprendeu a fazer isso, a É respeitar. verdade. Não, mas, Né? tanto é que chegava na É, sala de nas dissecção, dissecções, ninguém etc. ficava batendo papo, dando risada, nem nada, todo mundo sério. O que mais você lembra da turma? Umas coisas assim. Tinha muita brincadeira interessante. Nós chegamos a enganar uma vez as colegas com a história de um jogo de futebol, não sei se você lembra, que era dos homens contra as mulheres. Das meninas. Meninos e meninas, é. Então, Em que os que tinham final de com A eram as as meninas. meninas. O Proença era uma das meninas. Era uma das meninas, É né? de sainha, viu? Isso, é. Punham sainha para jogar É, futebol. todos vestiam as roupas, o alemão, o Arnaldo outro dia também. Arnaldo Amado Não sei Ferreira. por que o Arnaldo entrou no feminino. Porque é o Ferreira. É, mas Amado talvez o Ferreira. último nome, É. Mas vários, o Bacalá entrou no feminino. É que E é a gente fez sobrenome. várias brincadeiras, não sei se você lembra. É. Eu dei à luz num dos jogos, num dos anos, eu dei à luz a um bonequinho. Olha, Pararam o jogo, era o Calia, até o juiz. ainda bem que eu não assisti. E eu fui porque socorrido. mudaria o meu e dei à conceito. luz, tá vendo? Mas foi interessante. Essas brincadeiras. E o pessoal da faculdade, a primeira vez, pensou que era um jogo mesmo de homem contra mulher. E depois que foi ver a brincadeira e vocês estavam lá, etc. Eu me lembro que eu fiquei assim meio chocada, viu, Proença de sainha, viu? E você tinha um reboladinho que você fazia assim Sim. para mostrar que estava Não, bem todos nós, incorporado. o Bacalá, o Rui Giba, César, o Giba, o Giba. o Rui César, né? E o show medicina Não, o também, show né? medicina não. Nossa turma, não sei se você sabe, nossa turma teve, dos colegas, dos 82, nós tivemos 18 artistas do show. E nós, artistas mesmo, alguns brilhantes, né? O Beliboni representando o Jânio Quadros, o Bevilacqua representando o Ademar de Barros, o Sálvia representava o Getúlio, e assim ia. E a gente tinha aqueles quadros de política, de crítica à faculdade, etc., que tinham uma autoridade muito grande. Era um momento que a gente podia transmitir alguma coisa, não é? Não, e também... Agora, os colegas naquela época ajudavam atrás, algumas normas, teve algumas que ajudavam na parte de roupa lá, etc., para arrumar, preparar, não entravam no palco. O show, ultimamente, já as mulheres também participando. Então, esse show, ela completou, acho que 48 anos já. Só. Interessante, eles vão seguindo.
Eu estou falando 48, mas estou errado. É errado, porque foi em 1944 o primeiro show. Como é que eu podia dizer aí? Foi, acho que 91, 91 anos eles estariam completando agora. Então é interessante. E ficou uma coisa marcante na faculdade. É que ultimamente o pessoal começou a brincar mais no show, a ver algumas coisas que interpretaram como exagero e tem havido alguma reação a qual eu protesto muito. Tinham que estabelecer regras na faculdade para que se fosse respeitado as coisas, mas nunca tentar impedir o show como nesse ano de 2015, sabe? Então, a gente não. Estão tentando impedir e já não houve o show agora e o show acabou acontecendo na rua, com alguns colegas, inclusive antigos artistas que eles chamam, participando. Eu só soube depois pela internet, no Facebook, mas vários colegas, foi um show muito bonito que fizeram na rua, porque a faculdade proibiu. Coisa que, lamentavelmente, podia ter sido diferente. Tudo bem. Mas tudo bem, falei até demais. Não, ótimo, para não dizer isso que interessa, isso é importante. Depois a gente tira todas as besteiras que eu disse. Mas sabe, fala. O que mais a turma que você lembra? Teve muita coisa. Outro dia o Arnaldo lembrava das posturas da turma em relação a exames, etc. Teve alguns momentos, não sei se você lembra, da gente não aceitar a oferta de perguntas que vinham para a turma. Você tem lembrança disso?